Vamos mergulhar na história de uma jovem em plena idade escolar, que viu o seu mundo e o seu país virarem de cabeça para baixo da noite para o dia. De repente, um novo governo assume o poder. E esse governo chega impondo regras super rígidas, baseadas em interpretações radicais, sabe? Uma coisa que mudou a vida de todo mundo. E olha só, uma das primeiras atitudes deles foi criar uma lei que proibia as meninas de irem para a escola. Isso forçou muitas a uma escolha, assim, impossível. Mas para uma garota, a decisão foi clara, imediata. Num ato que parece simples, mas que na verdade era de uma coragem gigantesca, ela simplesmente decidiu que ia continuar estudando. Não importava o que viesse pela frente. E o que começou como uma decisão totalmente pessoal, de repente tomou uma proporção enorme. Ela acabou se tornando um símbolo global de resistência. A voz dela começou a ecoar muito além das fronteiras do seu país. Ela passou a defender crianças no mundo todo que, por algum motivo, não podiam estudar, fosse por leis injustas ou pela pobreza mesmo. O impacto dela foi tão, mas tão grande que ela recebeu uma das maiores honrarias que existem no mundo. E isso tudo leva a gente a uma pergunta essencial. Como é que as ações de uma única pessoa conseguiram se tornar tão poderosas? A resposta para isso está num conceito que a gente chama de voz. Pensa na voz não só como o som que sai da boca, mas como a expressão da nossa identidade, da nossa marca no mundo. Ela é basicamente o ponto de encontro de 4 elementos essenciais. E o primeiro pilar para construir essa voz poderosa é o talento. O mais interessante no caso dela é que o talento não era algo super raro, sabe? Uma habilidade que poucos têm. Era algo que, na verdade, todos nós podemos acessar. A pura e simples coragem. Aí a gente chega no segundo elemento, a paixão. É ela que funciona como a energia, o verdadeiro combustível que move o talento. E esse exemplo é brilhante porque mostra que a paixão não precisa ser por um hobby ou algo do tipo. Ela pode ser por algo fundamental, como o direito à educação. O terceiro elemento é a necessidade. É ele que faz a ponte entre a nossa motivação individual e o que o mundo lá fora precisa. A voz dela apareceu justamente para preencher uma necessidade gigantesca, dando força e visibilidade para quem tinha sido completamente silenciado. E por fim, chegamos ao quarto e último elemento que age como se fosse a nossa bússola moral, a consciência. A consciência é essa força que vem de dentro e que nos aponta o que é certo, mesmo quando o caminho é super difícil, cheio de perigos. Então, quando a gente junta esses 4 elementos, talento, paixão, necessidade e consciência, a gente consegue ter uma visão muito clara de como uma voz poderosa, uma voz que realmente muda o mundo, é formada. E aqui está o ponto crucial, a grande sacada. Não é preciso ter uma habilidade de outro mundo, tipo a de um atleta olímpico, para ter uma voz que faça diferença. Pelo contrário, os talentos universais, aqueles que todo mundo pode ter, como coragem e compaixão, são tão ou mais poderosos. No fim das contas, a grande lição é essa. Cada pessoa tem uma combinação única de talentos, de paixões e de consciência que o mundo está, de fato, esperando para ouvir. E isso nos deixa com uma última reflexão. Talvez, ao identificar o que faz da voz de outras pessoas algo tão especial, a gente consiga ficar um passo mais perto de descobrir e cultivar a nossa própria voz.